Eu entendo que a pornografia, esse processo trazida para o mundo da comédia, o mundo das artes, né? E também em redes sociais, a pornografia é o lugar onde as pessoas trouxeram para o mundo delas, para o normal, algo através da tentativa de banalização. Então, se eu pego um ato e banalizo ele passa a ser normal. Se ele passa a ser normal e eu não tenho acesso a ele, na medida em que eu tenho o primeiro acesso dentro do normal, para aquele grupo que eu estou inserido, eu vou navegar, sem crítica, sem censura. Então, a grande questão da pornografia, na minha visão, sempre foi e sempre será a banalização do normal. Tá? Então, assim, ora, o mundo, desde a época de Nero, que fazia N situações de sexo em grupo, enfim, né, que fazia com que o sistema de lazer, de deleite, de desfrute, estava ligado a tudo isso, não significava que todo mundo fazia aquilo. Tá? Mas na medida em que aquilo passou a ser algo que realmente era aceito, aqueles grupos iam banalizando aquilo. E dentro da banalização iriam prospectando outros anormais para ficar normal. E se fica normal, banaliza. Tá? Como você vê, o crime hoje está banalizado. A pessoa mata o outro, para ele é igual tomar um sorvete. Tá? Ah, o fulano ficou mal? Não. Todo mundo já tinha aquilo dentro dele. Mas a circunstância banalizou a oportunidade. E as pessoas fazem. Tá? Então, a pornografia tem muito a ver hoje com muitas outras coisas que acontecem, que ampliou o espectro do acesso que a rede social traz para a simultaneidade, né, esse fluxo de informação e de conhecimento. Eu tenho, abrindo parênteses, eu tive notícias, por exemplo, lá no Japão, que tem vários empresários de alto padrão, de alto reconhecimento, que não conseguem ter um relacionamento afetivo, amoroso, de intimidade. Por quê? Porque ficaram tão racionais e tão objetivos que a vida deles passou a ser empresa. Então, como eles têm necessidade fisiológica do sexo, então tem empresas especializadas no Japão e outros lugares na Ásia que fabricam mulheres de plástico e que lubrifica a vagina na hora do ato sexual, que faz movimentos de emoções e sensações. Então a pessoa vive ali. Tem gente que tem coleção de 80, 100 mulheres na casa. O bebê reborn, agora a versão isso, mulher sim. reborn. Isso, exato. Então, isso não haveria de ser, na minha visão, motivo de escândalo o fato em si. Eu acho que o escândalo de tudo isso é tentar resgatar o ser humano da banalização. Essa é a questão para mim. Para resgatar o ser humano da banalização, você tem que passar por um processo de investimento, não de dinheiro, mas de amor na pessoa. Mas como é que alguém que deixa o outro chegar naquele ponto vai entregar o que não tem? Então a sociedade precisa começar a pensar que antes dela pensar, ela precisa sentir. Então o amor parece uma coisa bizarra, boba, mas o amor é o que move a vida. Ninguém vai ter uma relação com um bebê esborne, se não tiver o desejo de se sentir amado. Então vai amar aquilo lá, e a hora que é como a estátua lá na entrada da Basílica de Roma, que eu fui lá ver, né? O Michelangelo, quando estava terminando a estátua, ele bateu o martelo nela e falou para ela: para lá. Está nos anais da história. Porque a estátua dele estava falando com ele. Estava falando com ele. Mas ela está lá, é uma estátua. Eu vi ela pessoalmente, você entende?
Então, a questão é, quando você banaliza, você perde as fronteiras. E um ser humano, pela própria limitação dos 5 sentidos, ele já tem a fronteira dos 5 sentidos. Que quando passa para o 6º sentido, que é o sentido da intuição, ele abre esse espectro, esse leque, e vai para um universo que não tem controle. Então a tentativa dele é de ficar nos 5 sentidos, o tempo todo. Porque ali, e tanto é verdade que é muito comum a gente ver muito suicídio hoje. Porque se a pessoa perdeu a capacidade de saciar no que está banalizado, aí ela não tem mais caminho. E aí ela elimina a vida dela com isso. Então é muito perigoso. Eu já vi, por exemplo, muitos empresários suicidar, porque a empresa dele quebrou. Certo? Então assim, mas o fulano não dá para ficar achando alguma coisa, você concorda? Porque assim, a vida vai te colocando na diversidade. Você pode pensar o mundo do jeito que você quiser. Nada contra. Mas assim, qual é a sua real necessidade de pensar o mundo? Qual é o mundo que você vive? Né? Então, se eu pegar uma régua e falar assim, isso aí está fora da régua, tá? Então eu não quero isso para a minha vida. E fico escandalizado quando eu vejo a notícia. Não. Para mim, no mundo tem de tudo. Tudo. Está acontecendo tudo no mundo agora, nesse exato momento. Gente matando, morrendo, gente chorando, sofrendo, rindo, fazendo mal, roubando, fazendo de tudo. Tá? Bomba explodindo, matando pessoas inocentes. Está acontecendo de tudo. Agora, qual que é o mundo que eu vivo? Eu não vivo alheio a esse mundo. Eu tenho consciência que ele existe. Mas eu tenho o meu reduto. E dentro do meu reduto, eu construo a minha paz. Então, se eu tenho paz relativa dentro do meu reduto, eu tenho necessidades bem definidas. E elas não serão banalizadas. Se elas não serão banalizadas, então eu continuo com os impulsos da natureza humana, desejo sexual, desejo de comida, desejo de ter as coisas, de ter glamour, de ter tudo. Mas eu tenho controle sobre as minhas reais necessidades. Então eu não vou viver infeliz porque eu não tenho, por exemplo, uma Mercedes-Benz de última geração hoje na minha garagem. Né? Eu fico feliz com o carro que eu tenho, porque é o carro que eu posso comprar e tiro dele o melhor que eu posso. Mas continuo achando bonito o Mercedes. Por exemplo, uma criança está crescendo. O que é normal para ela? Normal é o que ela vê. Então você acabou de colocar. Você entrega um celular para uma criança de 8 anos e ela vai ver o quê? Ela vai ver o que ela dá conta de prospectar. Se você não acompanha, o que vai acontecer? Você não sabe o filho que está manifestando ali para as coisas que para ele estão ficando banais e que não fizeram parte da sua vida e que para você seria motivo de escândalo. Tá? Então como é que você vai proteger o seu filho desse mundo? Né? Proibindo, você precisa de entregar o que está faltando no mundo, presença. Presença como qualidade alternativa à banalização. Então, o que vai educar as pessoas? O amor, o afeto, o pertencimento, né? O envolvimento, a cumplicidade, né? Então, aí isso quer dizer que lá na frente a pessoa pode vir a fazer tudo isso contrário? Sim, mas ela tem dentro dela algo que muitas crianças não vão ter, que é de ter tido isso. Então essas crianças que não tiveram isso, elas vão ficar perdidas? Não. Elas vão encontrar o caminho delas, mas vai ter um custo para a sociedade. Porque a sociedade, veladamente, é responsável por tudo aquilo que ela produziu de lixo. Então, mesmo que ela não queira pagar o tributo, vai sobrar na conta de alguém. Seguramente. Por quê? Porque é um processo de crescimento, transformação contínua, que o ser humano, para validar a existência, ele precisa passar por ele.
Então, o que eu não aprendi agora, eu vou aprender lá na frente sob pena de muitas dores e sofrimento. Tá? Não é uma punição, é uma necessidade elementar da natureza humana. Então, assim, a grande questão hoje que eu vejo no mundo contemporâneo que nós estamos vivendo é a reformulação dos conceitos educacionais. Tá? Porque, assim, a escola não educa, ela instrui. Quem educa são as famílias, os pais. Então, assim, os pais que não tiveram educação e foram instrumentalizados pelas escolas, como eles vão educar os filhos? E nós estamos numa geração, hoje, extremamente problemática, que está na faixa etária entre os 30 e os 50 anos de idade. Porque foi uma geração produto de uma outra geração de transição que estava saindo de uma era, né, do mundo eletrônico para o mundo digital, em que explodiu a transformação e a revolução da internet, que mudou os conceitos de vida no mundo inteiro, e essas pessoas não tinham experiência com isso. E elas tiveram que adaptar para conviver e sobreviver a isso. E muitas delas deixaram a família, deixaram os filhos, deixaram tudo mercê. E os filhos hoje estão aí gritando por socorro. Gritando por socorro fazendo o quê? Fazendo coisas que realmente está banalizado. E os pais estão em dor e sofrimento, porque não sabem o que fazer, não é verdade? Porque não aprenderam. O que eles sabiam fazer é trabalhar e ganhar dinheiro. E as crianças precisam de dinheiro para viver, mas precisa de pertencimento, precisa de carinho. Você precisa pegar um filho seu e levar num circo, você precisa pegar um filho seu e levar no parque, você precisa pegar um filho seu e levar na casa da sua mãe quando você está com raiva dela, porque ele precisa sentir que quem está com raiva dela não é você, não é ele, é você. Mas que o amor que ele tem por ela não tem nada a ver com isso. Então eu não posso ficar contaminando, você entende? É nessas horas que eu dou testemunho. Eu chego em casa, eu não dou moral para minha mãe, trato ela com respeito e educação, mas eu estou bravo com ela, um exemplo, né? Mas o meu filho está lá brincando, divertindo, você entendeu? Isso eu acho ok, né? Então, assim, essas coisas tem que ser resgatadas, não tem outro caminho. Não improvisamos na natureza humana, ela é elementar. Enquanto a natureza humana estiver nesse processo acelerado de transformação e de uma nova configuração, todos nós estamos nos agarrando uns nos outros para sobreviver. Então, o primeiro passo agora é sobreviver. O segundo passo é retomar o processo do cuidar.